tarde. É com satisfação que eu participo pela primeira vez desse evento, Preserva-me. Eu farei uma breve comunicação sobre uma experiência de pesquisa em base digital do Arquivo Central da Eletrobras. Essa pesquisa foi sobre um tema: eletrificação rural no Brasil. E o objetivo foi descrever o percurso da eletrificação rural no Brasil, né, situando as principais etapas e desafios, né, as peculiaridades, né, desse processo, que marcaram a implantação dos serviços de energia elétrica e da universalização da energia elétrica no meio rural brasileiro. Então, nesse trabalho, nós procuramos, né, tratamos principalmente das políticas e programas, né, de eletrificação rural, em correlação com as transformações do setor elétrico e também, né, do meio rural brasileiro. Nós trouxemos aqui para vocês 3 imagens que são sugestivas da questão da energia no campo. Essa primeira imagem mostra o baixo nível de mecanização da agricultura brasileira há 50, 60 anos atrás. Mostra um colono, né, trabalhando a terra, não com um trator, mas com um arado, usando a sua força muscular e com a ajuda também da força muscular animal, né. A segunda imagem, isso foi no Paraná, em 1966. A segunda imagem já é de 3 anos depois, mostra trabalhadores preparando cana, usando um picador de cana para a alimentação de animais em Minas Gerais. E a quarta imagem é essa que mostra uma linha de distribuição de energia elétrica no Pampa Gaúcho, Uruguaiana, né? Já em 1986, é uma foto da companhia, da concessionária gaúcha, da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Eu não mencionei que na foto anterior, né, de Minas, era uma foto da CEMIG, né, e na primeira foto que eu mostrei era uma foto do IBGE. Né. Nossa pesquisa teve isso também, né, com a ajuda teve todo um trabalho de pesquisa iconográfica, né, e então houve essa preocupação de ilustrar esse percurso da eletrificação rural com imagens. E também fizemos, né, fizemos também um trabalho todo de análise de censos para acompanhar esse processo de disseminação de energia elétrica nos domicílios rurais e nos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Foi um processo diferente, né, do que nós vimos no meio urbano, porque a eletrificação rural aconteceu com atraso, né, e a posteriori da eletrificação das cidades. Então, ali nós temos, vou mostrar para vocês, 2 mapas, um mostrando a situação em 1950, né? Esse vermelhão aí que vocês veem no mapa de 1950 é o Brasil muito pouco de eletrificado meio rural. Tá? Esse mapa é o mapa que mostra o índice de eletrificação de domicílios rurais. Tá? Não é o índice de eletrificação do Brasil, ou seja, aí nós separamos apenas os domicílios rurais. O Brasil, na época, em 1950, tinha 51 milhões de habitantes e apenas 3,8% dos domicílios rurais tinham iluminação elétrica, sendo que muito dessa iluminação elétrica nem era energia fornecida por companhias distribuidoras. Era uma energia precária, né, muitas vezes obtida a partir de meios próprios. Né. O mapa de 2010, né, baseado no censo demográfico de 2010, que foi o último, foi realizado no país, já mostra uma situação bem diferente. Né. Mostra uma situação em que a gente vê, né, deixa eu consultar aqui os percentuais, né, a gente vê 89,89% dos domicílios rurais sendo servidos por companhias distribuidoras. Tem já um índice bem mais elevado, a gente está perto, né, da universalização do serviço de energia elétrica, graças aos programas de eletrificação, né, realizados por iniciativa, com apoio, né, do poder público, por iniciativa do Estado, e participação de companhias públicas e companhias privadas também.
Bom, então, o nosso tema de pesquisa foi esse, eletrificação rural, e ele vai virar um livro, né, está quase no prelo. A gente estima que possa ser lançado no final de novembro, início de dezembro, que tem essa capa já definida. É um livro bilíngue, né, português e espanhol, né, com 368 páginas. Bom, quanto tempo tem? Sim, já passou quanto tempo? Sim. Bom, esse livro ele está sendo lançado, né, no mesmo ano que nós estamos comemorando 30 anos. A Memória da Cidade foi criada em 1986 por iniciativa da Eletrobras. Entende? E uma parte desse trabalho foi feita com pesquisa, entende, né, justamente nessa base digital do Arquivo Central da Eletrobras, que é o que eu vou falar mais à frente. Eu vou falar, essa comunicação, eu vou falar mais na condição de pesquisador e usuário do que na condição de arquivista e documentalista. E eu achei importante, né, falar da importância desse Arquivo Central da Eletrobras. E para falar da importância desse arquivo, eu acho fundamental falar da importância da própria empresa de Eletrobras. Quando nós fomos criados há 30 anos, eu vou mostrar ali um slide que mostra as funções que a Eletrobras desempenhava na época, né? A Eletrobras era a empresa líder do setor, né? Ela tinha funções, acumulava, né, centralizava uma série de funções importantes, né? Ela começou como holding, né, como companhia que controlava empresas geradoras e transmissoras, né? Então, ela tinha essa função holding. Além disso, ela era um banco, ou seja, ela era a empresa responsável por grande parte do financiamento da expansão dos sistemas elétricos brasileiros, basicamente geração e transmissão, onde ela atuava mais, embora ela também tenha atuado, né, circunstancialmente na área de distribuição, né. Além disso, vocês veem aí, né, as outras funções. Ela era a empresa que coordenava o planejamento, que mais tarde, com a interligação dos sistemas elétricos, ela assumiu a função de operação dos sistemas interligados. Ela assumiu responsabilidade por programas setoriais, né, programas como o Programa de Conservação de Energia, né, como programas de eletrificação rural também, né. E ela prestava uma assessoria ao órgão regulador da época, que era o DNAE, antecessor da atual Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, com todas essas funções, vocês podem imaginar a importância da documentação que foi gerada em função de todas essas atividades que a Eletrobras exercia, né, muitas das quais ela perdeu em função das reformas ocorridas nos anos 90 e, posteriormente, na primeira década do atual século. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de legislação em que explicitam esse papel fundamental da Eletrobras. Um é esse decreto de 65, em que ela é responsável, né, por coordenar as empresas concessionárias de energia da região sul, né, na questão de todo o planejamento de produção, transmissão e distribuição, o decreto de 65, e o outro é um decreto de 73, que é, assim, digamos, é o ano em que ocorre, na meu ver, esse ápice do processo de centralização, né? É o ano em que o regime vigente, o regime autoritário, confere à Eletrobras um papel ainda mais centralizador. Ali vocês podem ver como que essa questão da assessoria ao órgão da época, ao órgão regulador da época, né, que não tinha um quadro técnico capaz de fazer as análises técnicas, né, de projetos, de instalações. A Eletrobras é que era a empresa que informava o DNAE que se um projeto de transmissão de uma linha estava de acordo ou não, do ponto de vista técnico, sob todos os pontos de vista. Bom, então, em 1986, há 30 anos precisamente, né, a Eletrobras, ela, numa outra conjuntura, né, uma conjuntura já de redemocratização do Brasil, né, ela resolve criar um centro de memória, né, a memória da eletricidade, né, que está hoje, né, fazendo esse aniversário. Ao mesmo tempo, ela toma outras iniciativas que são bem, assim, significativas da época de transformação que o país está passando, né? Uma época de mudança, de abertura, né? Uma empresa que antes não precisava dar muita satisfação, porque era um regime autoritário, militar, que mandava e desmandava,
Agora, ela tem que ter outro diálogo com a sociedade. A memória é uma tentativa de fazer um diálogo com a sociedade, fazer diálogo com a universidade, se abrir, né, de mostrar o setor, defender o setor elétrico, de muitas críticas, algumas muito justas, por sinal, de coisas que foram feitas, né, no passado, né, certos empreendimentos que causaram impacto muito grande, negativo, sobre populações, sobre o meio ambiente. Ela cria o Departamento de Meio Ambiente nessa época, né. Então, a memória é criada nesse momento e ela começa já uma atividade de pesquisa. Vou ter que correr aqui, a Leila está me falando. Esse é o primeiro fruto aí. Nós temos as capas do Panorama, na primeira edição de 88, publicada em 88, e da segunda edição, que foi publicada quando a memória fez 20 anos. É um trabalho que foi resultado de consulta a muitas fontes primárias, né, relatórios de empresas, mas fontes primárias impressas. Entende? Então, vou passar logo para cá. Entende? Eu vou mostrando aí para vocês, entende, a sala, né, onde funciona o Arquivo Central da Eletrobras. Hoje de manhã estava a Jailza aqui, que trabalha no Arquivo Central da Eletrobras, e hoje à tarde estava para estar a Andréa, não sei se ela veio, se ela está por aí ou não. Bom, o Arquivo Central da Eletrobras tem onde, como o próprio nome indica, né, ele recebe toda a documentação gerada. Isso aqui é um organograma que eu não sei se está muito legível para vocês. Tem o organograma Eletrobras atual, de agosto de 2016. Cada um dessas unidades aqui, esses quadradinhos, retângulos, gera documentos. E esses documentos, eles vão ser tratados. Quem cuida da gestão disso é um órgão que também cuida da gestão do Arquivo Central da Eletrobras. E o trabalho esse trabalho sobre eletrificação rural, né, que vai virar o livro, entende, foi um trabalho em que nós usamos muito, entende, a base digital de documentos, entende, do Arquivo Central da Eletrobras, entende, que é uma base que está disponível para consulta para os empregados da empresa, para os colaboradores e funcionários da Eletrobras, que está na intranet. E ela foi muito útil, né, para a realização desse trabalho. Nós encontramos documentos ali que são esclarecedores, da questão das políticas, de certos conflitos de competência sobre a eletrificação rural. E nós usamos bastante. A consulta, eu vou mostrar para você. Perdão, deixa eu voltar aqui. Eu não sei se está legível ali. O total de registro documentário dessa base é de 278 mil documentos. Tá? Se você puser no campo de assuntos a palavra rural, você vai ter registro de 4.700. Se puser eletrificação rural, tem esse número aí um pouquinho menor, de 4.000 e tantos, 4.200. Né? Foi essa base que nós consultamos. E nessa base nós encontramos uma documentação muito interessante. Né? A que está citada no livro, né, a gente consultou muito mais do que está aí, mas nós citamos no livro 16 documentos. Né? A base está organizada por processos, né? E aí isso são, o mais antigo ali que nós consultamos foi de 65, são 16 ao todo, eu vou passar, e o mais recente, de 2002, que é um documento referente ao programa Luz no Campo, o programa de eletrificação rural Luz no Campo, né? Que antecedeu o programa Luz para Todos, que foi o programa de universalização de energia elétrica no meio rural, que permitiu chegar àquele número ali, né, daquele mapinha que eu mostrei, né, do censo 2010, com 89% de energia já chegando às residências por meio, né, das companhias distribuidoras e cooperativas. Entre outros achados, a gente tem esse aí. Esse aí é um mapinha que mostra as áreas selecionadas para eletrificação no primeiro Programa Nacional de Eletrificação, que não era tão nacional assim, que só pegava 9 estados. Essas são as áreas selecionadas. No livro foi feita uma arte e ele ilustra, está, né, ilustrado no livro dessa maneira. Né? Está nesse processo. Né? É um documento de outubro de 69 do Banco Interamericano. O interessante é que, mesmo que esse programa não tivesse qualquer relação, não foi desenvolvido, não foi executado pela Eletrobras, ele está lá. Entende? Ele está lá porque tudo
havia muito, a consulta à Eletrobras, entende, era feita. Entende? Então, o Ministério da Agricultura, entende, consultava a Eletrobras, que era um programa do Ministério da Agricultura, né, de um órgão do Ministério da Agricultura. Né. Em suma, gente, o que eu tinha, basicamente, eu corri um pouco agora no final, mas o que eu tinha para mostrar é isso, e a conclusão, né, que queria mostrar para vocês, entende, da importância, né, quer dizer, o Arquivo Central da Eletrobras é um tesouro, entende? Ele conta a história do setor elétrico brasileiro, né. Eu diria que até o final dos anos 90, entende, boa parte, entende, do que aconteceu, entende, no setor elétrico está retratada nesse arquivo. Entende. Eu só falei da base digital, entende, que pega uma porção do arquivo, uma parcela do arquivo, né, e, em suma, é um arquivo de empresa, né, que vem sendo consultado por usuários externos, porque há demandas, né, derivadas da Lei de Acesso à Informação, entende? Então, chegam demandas externas, mas ele é principalmente utilizado, entende, por usuários internos, por usuários da empresa. Entende? Mas eu acredito, entende, que para quem está interessado em pesquisar a história do setor elétrico, entende, esse arquivo, como eu disse, é um manancial, entende, é um tesouro de informações. É isso.